Graças a Deus, retornamos de nossas férias. Aqui nos encontramos mais uma vez para receber a bênção da oportunidade do aprendizado com Jesus. Assim, nós saudamos nosso mentor individual, saudamos os mentores de todos aqui presentes e de todos aqueles que conosco estão via internet. Saudamos os mentores dos lares e locais onde eles se encontram. Saudamos e agradecemos a acolhida afetuosa por parte da mentora da casa. Saudamos e agradecemos a presença amiga da espiritualidade que se apresenta para o estudo da noite. Saudamos a equipe espiritual responsável por esta atividade. Saudamos o representante de Jesus entre nós, o mentor de nossa pátria amada, nosso querido irmão Ismael. Saudamos nossa Mãe Santíssima e saudamos o amado Mestre Jesus. E com Jesus, elevamos nosso pensamento até ao Pai amantíssimo. E a Ele dizemos de nossa alegria, de nossa gratidão, pela bênção da oportunidade de mais este aprendizado. E assim, nós o louvamos enquanto dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite a todos. Todos bem? Aproveitaram as férias? Curta, mas foram férias, né? Espero que os de casa também tenham aproveitado. Nós vamos ao livro ou alguma coisa ficou que você acha que é válido a gente repassar por algum motivo? Não? Ficou tudo bem? Então, sendo assim, nós vamos para a página 104 e o capítulo é dos médiuns. E vamos a partir do item 54, onde está dito assim: os médiuns apresentam uma numerosa variedade nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos propensos à obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero
de comunicações. Segundo essas aptidões, distinguem-se os médiuns de efeitos físicos, comunicações inteligentes, videntes, falantes, audientes, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Não se pode esperar de um médium o que está fora da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões medianímicas, o observador não pode se inteirar de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Ou seja, o que vem a ser medianímico? Medianímico vem a ser a mediunidade específica que o ser traz em si. Por exemplo, você é vidente, você não é audiente. Então, a sua especialidade medianímica é a vidência. A sua especialidade medianímica é a incorporação. Mas não adianta você querer a audiência de um vidente, porque ele poderá estar vendo, mas não necessariamente está ouvindo o que está acontecendo no ambiente, e vice-versa. Então, não pergunte ao médium audiente o que ele está vendo. Perdão, é audiente o que ele está vendo, porque ele não está vendo, ele está ouvindo. Então, é muito importante termos esse entendimento. Entretanto, o Espírito da Verdade nos esclarece que a mediunidade, quanto mais você a exerce, quanto mais ela é exercida, maior a possibilidade de ampliar a capacidade dela, além do desabrochar de outras. Tudo bem? Então, de repente, você veio com a vidência, mas o exercício é tão intenso, tão frequente, que você termina desenvolvendo outras faculdades. Aí ele nos recomenda, quem quiser conhecer um pouco mais sobre os médiuns, que dê uma olhada no livro dos médiuns, no capítulo 16, número 185. Mas se tiver um tempo e quiser conhecer um pouco mais, vale a pena dar uma olhada no capítulo 14 e 15 do livro dos médiuns. Porque aqui nós estamos tomando contato sobre o que é o Espiritismo. Então não vamos até lá porque não é do nosso interesse, digamos assim, nos aprofundar sobre a mediunidade, e sim sobre o que é o Espiritismo. Tudo bem? Mas você pode ir lá à vontade, que tem informações lá muito interessantes. Vamos para o 55? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Diga. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo médium psicofônico, né? Que é o médium de incorporação. Os médiuns de efeito físicos são mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, tais como os movimentos, pancadas, etc. Por exemplo, um médium, como ela nos lembrou aqui, de psicofonia ou de incorporação, ele não vai provocar os efeitos físicos, porque ele não está aparelhado para isso. Tudo bem? Com a ajuda de mesas ou outros objetos. Quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes, que, por isso mesmo,
denotam uma causa inteligente, sendo para os espíritos uma maneira de se manifestarem. Por meio de um número de pancadas convencionais, obtêm-se respostas por sim ou por não, ou a designação de letras do alfabeto que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram o início da ciência. Hoje, que se possui meios de comunicação tão rápidos e tão completos, como entre os vivos, dele se serve apenas acidentalmente e como experimentação. Olha que coisa interessante, né? Esta obra, ela é da metade do século XVIII. Então, ela deve ter em torno de 150 anos. Vamos deixar por 150 anos só para a gente ter uma noção de tempo, né? Mesmo com todo esse tempo, mesmo com todas as evidências que hoje permeiam a sociedade humana, porque não é só no Espiritismo que está evidenciado a existência dos espíritos, ainda hoje a religião tem o poder de manter os seus seguidores crentes de que isso não existe. Não é fraco não, hein? Olha o poder de convencimento que tem a religião. Quer dizer, quantos irmãos e irmãs nossas encarnados não vão retornar para a pátria espiritual sem terem tirado proveito, mesmo se dizendo cristãos, do cumprimento da promessa de Jesus, que foi Ele que nos prometeu isso, porque foi Ele que prometeu que iria mandar o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. É fantástico isso, né? É uma coisa que deixa a gente, né? Porque as evidências da existência do Espírito, da possibilidade da comunicabilidade com eles, é uma coisa que hoje é corriqueira, né? Mas mesmo assim, quantos irmãos e irmãs nossas não consideram essa possibilidade, né? Dessa verdade tão presente entre nós. Seguimos? Então vamos para o item 56. De todos os meios de comunicação, a escrita é, ao mesmo tempo, a mais simples, a mais rápida, a mais cômoda e aquela que permite maior desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente entre os médiuns. Para se obter a escrita, serviu-se, no princípio, de intermediários materiais, tais como cestas, pranchetas, etc., munidas de um lápis. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 13, itens 52 e seguintes. Repito, para quem quiser se aprofundar na parte sobre mediunidade e sobre os médiuns. Mais tarde, se reconheceu a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. Então, a ignorância realmente é algo temeroso, né? Porque quanto tempo se levou para cair a ficha, que ao invés de ficar com as mãos depositadas sobre a mesa ou as mãos depositadas sobre a prancheta e na ponta dessa prancheta um lápis, era só o médium pegar o lápis. Né? Você vê que coisa interessante? Então, uma coisa realmente vai não crescendo. E quem foi dando solução ao caso
ou aos casos, foram sempre os espíritos. Eles do lado de lá que iam dizendo, faz assim, faz assado, assim é melhor. Fantástico isso, né? Porque o desconhecimento, né, de toda a tecnologia, as técnicas envolvidas no meio de comunicação com quem está do lado de lá. Porque a visão de quem está do lado de lá é muito mais ampla. Né? Porque nós precisamos passar por várias experiências para se convencer que existe toda uma vida pungente do lado de lá, enquanto que aqueles que se permitiram fazer parte das falanges que Jesus destinou para vir com o Espírito da Verdade, do lado de lá eles veem isso com a maior naturalidade. Então, o que para nós que estamos do lado de cá é algo fenomenal, é algo difícil de se resolver, algo que tem implicações que nós desconhecemos, para eles. Então imagina como eles não são pacienciosos, né? Porque demorou todo um tempo para sair das mesas girantes até a escrita direta, via a mão do médium, tá bom? Sigo? Sigo. O médium escreve sob a influência dos espíritos que dele se servem como de um instrumento. Sua mão é exercitada por um movimento involuntário, que o mais frequentemente ele não pode dominar. Certos médiuns não têm nenhuma consciência do que escrevem. Outros disso têm uma consciência mais ou menos vaga, embora o pensamento lhes seja estranho. É isso que distingue os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. Por isso que na escrita o médium mecânico ele é mais confiável, porque quase que não tem interferência dele. O médium intuitivo e o médium sempre mecânico, ele recebe o que deve escrever, mas de quando em quando ele pode entrar com alguma coisa sua. De quando em quando ele pode se escorregar, ou, bom, isso está estranho, não vou escrever assim, vou escrever assado. O médium mecânico não tem isso, porque ele não sabe o que ele está escrevendo. É mecânico mesmo, né? Ele está à mercê do espírito. Então, a mensagem que o espírito está passando, no médium mecânico, ele tem mais garantia de que ela vai sair na íntegra. Mas também não pode garantir totalmente, uma vez que os arquivos do médium, mesmo sendo mecânico, poderá, de alguma maneira, não traduzir exatamente o que o espírito está passando. Então, mediunidade não é coisa para se brincar. É coisa para se estudar em profundidade, para realmente fazer uso dela, como se faz o uso das mais diversas ciências que estão aí à nossa disposição, que para exercê-las, as criaturas vão aí para os bancos de faculdades, de universidades, para realmente se apoderarem do conhecimento necessário para poder exercer aquela ciência.
Pena que a mediunidade ainda não é vista assim. Porque quando ela for vista assim, aí sim ela vai ser estudada com o rigor que se faz necessário, né? Com os cuidados que vai ser necessários, e com certeza os médiuns serão muito melhor aproveitados. Sobre esse ponto, ele recomenda aí no Livro dos Médiuns, no capítulo 15, itens 179 seguintes. E no capítulo 19, no item 223 e seguintes. Vamos para o 59? Até aqui tudo bem? Os médiuns não possuem senão a faculdade de comunicar. Mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não querem se manifestar, o médium nada obtém, ficando como um instrumento sem músico. Os espíritos não se comunicam senão quando o querem ou o podem, e não estão ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de os fazer virem quando deseje e contra a sua vontade. Os espíritos, isso explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns e as interrupções que suportam por vezes, durante vários meses. Seria, pois, erradamente, que se assemelharia a mediunidade a um talento. O talento se adquire pelo trabalho, e aquele que o possui, dele é sempre senhor. O médium não é jamais senhor da sua faculdade, uma vez que depende de uma vontade estranha. Então, o instrumento está lá à disposição, mas o instrumento só vai ser tocado se os espíritos quiserem. Se eles não quiserem, e nós vamos ver aqui um pouco mais à frente, aqueles que por desconhecerem essas técnicas, por desconhecer essa faculdade em profundidade, o risco que correm em malbaratando a sua faculdade. No item 60 está assim: os médios de efeitos físicos que obtêm regularmente e à sua vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que isso não seja por malabarismo, estão servindo a espíritos de baixo estágio, que se comprazem com essas espécies de exibições e que talvez fizeram esse trabalho quando vivos. Mas seria absurdo pensar que espíritos, embora pouco elevados, se divirtam exibindo-se. Então, para certas tarefas, você tem espírito o tempo todo disponível. Mas, e o teor desses espíritos? E o nível desses espíritos? Fazemos nós ideia do caráter, digamos assim, dos espíritos que esses médiuns estão se sujeitando? Esse é o risco. Nós vimos juntos a página 47 que reforça exatamente o que está sendo dito, tá bom? Por isso que não vamos retornar, a não ser que você queira. Mas você vai ver que vai só reforçar o que está dito aqui. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeição, mas não prova nada contra a realidade.
Sabe-se que em química há combinações que não podem se operar sob a luz e que composições e decomposições ocorrem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são o resultado da combinação de fluidos próprios do espírito e do médium. Esses fluidos, sendo da matéria, não há nada de surpreendente em que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. As comunicações inteligentes ocorrem igualmente. Bom, deixa eu só voltar no anterior para ficar claro, porque talvez não tenha ficado muito claro o que ele disse aqui. Por exemplo, tem alguns efeitos físicos que, se forem feitos, seja na luz artificial, seja na luz natural, ele não vai poder se realizar, né? Porque o ectoplasma, ele é muito sensível à luz. Então, tem alguns trabalhos de efeito físicos que ou se faz praticamente no escuro, na penumbra, ou sob a luz vermelha, que a ela não afeta. Tá? É isso que ele está dizendo aqui para nós, né? E ele pega como comparação na própria química, em que tem certas experiências na química que o laboratório vai ter que estar numa condição de temperatura, de iluminação, a questão da umidade relativa do ar, para que a experiência possa se realizar. A mesma coisa nos efeitos físicos. Isso, a revelar a fotografia, né? Ou era no ambiente no escuro ou infravermelho, ou na luz vermelha, né? Tudo bem? É isso que ele quis dizer aqui para nós, tá bom? As comunicações inteligentes ocorrem igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium. É preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Cada médium está, assim, mais ou menos apto a receber a impressão ou o impulso do pensamento de tal ou tal espírito. Ele pode ser um bom instrumento para um e um mau instrumento para outro. Disso resulta que dois médiuns igualmente bem dotados, estando ao lado um do outro, um espírito poderá se manifestar por um e não pelo outro. Então, quando aqueles que se interessam realmente estudar e entender sobre mediunidade, se depara com uma informação desse porte, né? Quer dizer, não é porque a criatura é médium que ela vai dar passagem a todo e qualquer espírito. Não é porque a criatura é médium que ela vai conseguir realizar qualquer atividade de efeito físicos com qualquer espírito. E na hora que ela quer. Quer dizer, tem que ter uma afinidade fluídica. Por que emprega-se a palavra fluídica? Porque tudo aquilo que não se consegue denominar, mas nota-se que é um agente que está provocando algum tipo de interferência, dá-se o nome de fluido, até que se consiga, digamos assim, batizar de um nome adequado. Por isso que muitas pessoas
acho meio estranho quando se dizem que nós espíritas utilizamos a água fluidificada. Mas a água já não é um fluido? Como é que você vai fluidificar algo que já é fluido, né? É justamente por quê? Porque nós não sabemos o que essa espiritualidade que domina uma ciência, uma tecnologia totalmente ainda desconhecida pela humanidade terrena, nós não sabemos o que é esse algo que eles colocam na água, e esse algo que eles colocam na água, cada um de nós que ingerirmos aquela água, ela vai atender à necessidade específica de cada um. Ou seja, é um fluido que ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de, em cada um de nós, nos atender em específico. Que nome que vai se dar isso? Fluido. Porque não dá para dizer o que seja, não existe no nosso vocabulário. Você não pode chamar de energia, por exemplo, porque energia é outra coisa. Então, vamos continuar tomando água fluidificada. E as ondas que deveria tomar, que passa por tanto processo, para 5 vezes ali aproveitar a água, né? A água que Sim. a gente usa. Então a gente deveria fluidificar toda a água. Toda a água que a gente usa. A gente não, eles, né? Nos nossos trabalhos lá de fluidificação, na casa onde eu sou trabalhador lá, quando nós fazemos a fluidificação, porque tem um momento da fluidificação das águas, né? A gente roga a espiritualidade encarregada dessa atividade que fluidifiquem todas as águas ali no ambiente, os copinhos, as garrafas, a caixa d'água, a tubulação e também nos nossos lares. A gente também tem o hábito de pedir isso a eles. Falar água magnetizada está errado? Até onde eu saiba, sim, porque o magnetismo nós quase sabemos o que seja, mas não podemos afirmar que seja o magnetismo que está sendo colocado na água, porque nós sabemos que existe o magnetismo animal e o magnetismo espiritual. Que magnetismo que vai estar sendo utilizado aí? Porque de alguma maneira a gente vai tateando, a gente quase sabe o que seja o magnetismo, né? Mas esse fluido que eles colocam na água ainda não nos é dado saber. Talvez pelo fato do vocabulário humano ainda não ter um termo que possa satisfazer a necessidade, dado a completude desse fluido. Então, realmente, tem coisas que, quando a gente fala de ciência espírita, a gente tem que se sujeitar a certas situações, porque nós não temos do lado de cá vocabulário, palavras, uma situação que a gente pudesse traçar uma analogia, fazer uma comparação. Tudo bem? Por isso, fluidos. 63, estou certo? É, pois, um erro crer-se que basta ser médium para receber com igual facilidade as comunicações de todo o espírito. Não existem mais médiuns universais para as evocações do que a aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos procuram, de preferência, instrumentos que vibrem em uníssono com eles. Impor-lhes o primeiro que aparece seria como se impusesse a um pianista tocar violino, pelo fato de, sabendo música, dever poder tocar todos os instrumentos.
É uma senhora analogia essa, né? Porque não é porque a criatura é um exímio pianista que ele vai ser violonista. Um exímio violinista que vai ser um exímio contrabaixista e assim por diante. Né? Uma reportagem falando que eles foram visitar uma pessoa que estava em um estado já quase terminal. Ele disse que ele chegou lá, foi com um amigo dele que era vidente. Aí pegamos na mão e falou, vamos fazer uma prece? Começaram a fazer uma prece, não chegou nem no final do Pai Nosso. O vidente viu um monte de espíritos chegando com os aparelhos, colocou em cima da cama, trocou o fluido que estava naquela pessoa por um fluido diferente, achou que saiu uma gosma verde, o cara que narrando. O vidente, né? O vidente tirou aquela gosma verde. E aí eles desmontaram o aparelho e foram embora. Detalhe, a partir desse momento, toda a medicação começou a fazer efeito e a pessoa saiu do estado que estava. No estado de moribundo. Então não dependeu nem do médico que estava vendo, nem do doador fluido. O plano espiritual veio e fez o que tinha que fazer, porque a pessoa tinha merecimento daquilo. Tinha merecimento. E eles têm tecnologia, maquinários, instrumentos que permitem eles fazerem essa adequação, essa higienização. Eles têm. E quando você tem o merecimento, eles vêm e fazem. Então, isso é mediunidade. Imagina você ter a capacidade de vislumbrar um acontecimento desse, né? Infelizmente, para muita gente, isso é impossível. Mas está aí o personagem reabilitado da condição de moribundo para uma condição, né, normal. Alguma coisa aconteceu. Mas que foi feito, foi. Então, graças a essa ciência, hoje isso sai do campo da mitologia, sai do campo do sobrenatural e vem para o natural. Porque isso sempre aconteceu aqui no planeta. Mas como o conhecimento da pátria espiritual, o conhecimento da interferência do plano espiritual sobre o material e vice-versa era desconhecido, então tudo não passava de especulação. Ainda hoje, para quem não busca ter esse conhecimento, ainda hoje isso está no campo da especulação. 64. Sem a harmonia, a única que pode conduzir à assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Elas podem ser falsas porque, na falta do espírito desejado, não faltam outros prontos a aproveitarem a ocasião de se manifestarem e que se importam muito pouco em dizerem a verdade. Então, antes de exercer a mediunidade, é recomendável ao médium um alto grau de moralização para poder distinguir o verdadeiro do falso. Agora imagine um médium movido apenas e tão somente pela vaidade de ser médium. Porque para muitos ainda aqui na Terra, mediunidade é privilégio. E muita gente infla o ego dessas criaturas porque estão no mesmo plano de ignorância que ele. Porque esses que inflam-lhes o ego admiram a criatura porque, no entendimento deles, é um ser especial. Ou não? E ele, por ignorância, posa como um ser especial. E de fato é especial. Mas em que sentido? No sentido de que deve mais que os outros, né? Não é isso?
É um devedor, né? Quer dizer, quanto mais tem um saldo, exatamente. Exatamente. Então, e é uma senhora oportunidade, mas que por ignorância termina se perdendo. Quantos? A maciça maioria se perde por ignorância, porque o que não faltam são espíritos à espreita para poder se aproveitar daquela situação, porque o médium não deixa de ser um instrumento disponível. Então, quem vai tocar aquele instrumento vai tocar segundo o seu desejo, segundo a sua necessidade. E vai usar a criatura da forma mais inadequada possível. E vai usar até quando aquela criatura lhe for útil. Porque muitas vezes esses médiuns, eles terminam, infelizmente, né? Eles terminam ficando com problemas até de ordem mental, né? Fica com a mente enfraquecida justamente pelo fato do mau uso da faculdade mediúnica. E aí os espíritos perdem interesse por ele e vão buscar outros. Infelizmente é assim que acontece. 65. A assimilação fluídica é, algumas vezes, inteiramente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. Então vai havendo um ajuste, né? Vai havendo um ajuste entre o espírito e o médium. E no decorrer do tempo, esse ajuste ele vai se afinando, até que ele se complete. Então é uma questão de paciência. É isso que explica porque os espíritos que têm por hábito se manifestarem por um médium o fazem com mais facilidade. E porque as primeiras atestam quase sempre um certo constrangimento e são menos explícitas. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações, pela tipologia, como na escrita, já que em um e outro caso trata-se da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material empregado. Não podendo impor um médium ao espírito que se quer evocar, convém deixar-lhe a escolha de seu instrumento. Em todos os casos, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ao menos durante alguns minutos, e mesmo alguns dias antes, se for possível, de maneira a provocar e a ativar a assimilação fluídica. É o meio de atenuar a dificuldade. Por isso que recomenda-se muito, nos dias de trabalho espiritual, ao menos nos dias de trabalho espiritual, que os médiuns busquem ter atitudes, ações, as mais moralizadas possível, né? Se distanciar de qualquer desavença, de discussões, né? Ou seja, procurar se manter, ao menos no dia de trabalho espiritual, o mais sereno, o mais tranquilo. Não se envolver com coisas mundanas, né? Que termina desfocando a criatura, tirando a criatura do foco do trabalho. Né? Então,
não é por outro motivo que não o fato de, em fazendo assim, facilita em muito a ação dos espíritos que vão utilizar aquele instrumento. Porque uma coisa é você usar um instrumento adequado e outra coisa é utilizar um instrumento que desafinado, né? É isso que eles nos pedem. Desculpe. A alimentação. Interfere. Porque se você come uma comida muito pesada, de difícil digestão, a hora que você se coloca para o trabalho, o seu organismo, ele vai estar voltado para o quê? Entendeu? Ele vai estar voltado a resolver as questões puramente físicas, puramente fisiológicas. Então, se a gente deixa o nosso corpo mais solto, mais à vontade, ele vai estar mais liberado para que o médium possa, para que o espírito possa ter, digamos assim, uma fluidez maior na utilização desse instrumento. Entendeu? Porque tem algumas coisas que a gente faz e, de repente, você não consegue se desligar tão facilmente, né? Por exemplo, a questão sexual. Em momento nenhum, muito pelo contrário, o Espiritismo condena o sexo, muito pelo contrário. Mas qual é o grande problema de você ter uma atividade sexual justamente no dia do trabalho? Deixa ou não deixa sequelas? Né? Do que é que você vai se lembrar na hora que você... Então, se você puder, nesse dia, se abster do sexo, se abster do álcool, se abster do fumo, né? O máximo de coisas que você puder fazer para que o seu corpo esteja mais de acordo para o trabalho, melhor. Feliz daqueles que têm essa vida regrada já com uma permanência maior, né? Feliz daqueles. Penso eu que a grande maioria de nós consegue se preparar 2, 3 dias antes, uma semana antes, né? A maioria consegue se preparar no mesmo dia. Aí é trabalho que nós damos para a espiritualidade, porque eles vão ter dificuldade em nos ajustar para aquilo que eles de fato precisam da gente naquele dia. Eu acho que umas 2 vezes comigo, deu ficar muito ruim depois, quando termina de uma incorporação, de estômago ruim. Uma vez eu tive uma falta de ar tão grande que eu pedia até água e não, assim, ficou muito ruim o corpo, fica muito ruim o organismo. Tudo isso é energia? Olha, pelo que você está descrevendo, você deu passagem ao espírito inferior, que algum motivo ele tinha para poder ser atendido. E aí tem alguns espíritos que realmente não é recomendável qualquer médium dar passagem, porque de fato eles deixam sequelas na gente. Aí o importante depois é passar na própria casa por um trabalho de higienização, né? Como é que a gente, qual seria a palavra? Aqui é feito isso. Isso, tem que ser feito isso. Porque para esses espíritos é importante que o médium já esteja mais adequado para isso, para realmente quando a entidade se retirar, ele levar tudo que é dele. Porque muitas vezes fica coisas dele em nós, mas por invigilância nossa, não por culpa dele. Uhum. Entendeu? Então é a gente que tem que se vigiar. No caso, então, professor, não poderia ser o caso de um espírito superior? Não. Eles nem se aproximam, no caso? Não, quando você dá passagem a um espírito superior, muito pelo contrário. Você fica no estado de leveza. No caso que ela não... Oi? No caso que ela contou. Não, com certeza, pelo que ela acabou de dizer aí, Não, nesse caso ela deu passagem a um obsessor. Um sofredor. Ela deu passagem a um espírito sofredor, com certeza.
Um espírito que não esteja na condição de obsessor, que já esteja um pouquinho mais elevado, que venha inclusive auxiliar nos trabalhos, a sensação que ele deixa no médium é uma coisa que o médium não quer se desfazer, tenta carregar. É como se você, imagine assim, você entra num ambiente em que o perfume é muito agradável, deixa você assim num estado de alegria, de mansidão, de leveza, né? Aí, terminou o trabalho e você vai embora. Você quer levar tudo aquilo para casa, né? É bem assim que acontece quando o médium dá passagem a um espírito já mais graduado. É outra história. Tudo bem? Mas é isso mesmo, é a gente que fica, mas é por vigilância nossa. A gente percebe muito esses obsessores, principalmente na incorporação da Umbanda, né? Os médios ficam até bem carregados. Ficam. Verdade. Nós vamos para o 69 ou no 68? Eu preciso de ajuda. Tem pergunta? Depois vocês me ajudam, hein? 68, legal. Vamos ver aqui a pergunta. William, querido William, é verdade mesmo que o médium fica isolado energeticamente por não se preparar para os trabalhos na casa espírita? A espiritualidade superior, ela tem recursos para anular um médium que não se preparou adequadamente, para que esse médium, estando envolvido no trabalho, ele não possa atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. Então, eles isolam, eles têm recurso, é como se colocasse o ser sob uma cúpula e a energia dele vai ficar ali servindo somente a ele mesmo, para não poder interferir no trabalho. É muito comum isso acontecer. Tudo bem, William? Talvez para poupar também no médium. Até também. Termina poupando, porque senão ele pode sofrer algum tipo de desgaste, uma vez que não se preparou adequadamente. Protege tanto a ele quanto o trabalho. Eles anulam mesmo. Então é o item 68, né? Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito para o médium, ela pode ser feita por intermédio do guia espiritual deste último. Nesse caso, o pensamento não chega senão de segunda mão. Quer dizer, depois de ter atravessado 2 meios. Compreende-se então quanto é importante que o médium seja bem assistido, porque se o é por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente alterada. Aqui, as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante pela natureza dos espíritos que atrai para si. Os médiuns mais indignos podem ter poderosas faculdades, mas os mais seguros são aqueles que, a essa força, aliam as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não são de nenhum modo garantidas pelos nomes mais ou menos imponentes dos espíritos, ou que tomam os espíritos que assinam as comunicações, mas pela natureza constantemente boa das comunicações que deles recebem. Então, repare aqui no final, olha, pela natureza constantemente boa. Então, não existe a possibilidade nenhuma de um espírito elevado escorregar em momento algum.
porque as comunicações dele são constantemente boas. Então, se você estiver no trato com algum espírito, em algum momento, ele cometer um deslize, corre. Corre. Porque não é um espírito. Porque o que acontece com esses espíritos? Eles conseguem manter uma aparência até certo tempo. Não é assim com nós encarnados também? Né? Uma pessoa falsa, quando se chega a nós, ela consegue manter aquela aparência até certo ponto, mas não chega uma hora que ela se trai? É o que acontece com o espírito inferior, que quer tomar o lugar de um espírito superior. Tudo bem? Eu gostaria de ilustrar para nós aqui o que nos foi dito no primeiro parágrafo, que nesse caso aqui ele esclareceu para nós que a entidade quer fazer uma comunicação, por alguma razão ele não vai conseguir acessar o médium diretamente. Ele passa a comunicação pelo guia espiritual do médium e o guia espiritual do médium que vai passar para o médium. Não é isso? E tem uma outra situação também que é muito interessante, que o Divaldo conta para nós em uma das suas palestras, que se o espírito que estiver querendo se comunicar for de uma elevação tal, ele vai precisar de ter um anteparo, porque o médium poderá não suportar, aí sim, a energia que carrega esse espírito que quer se comunicar. Divaldo estava passeando em Paris, e em dado momento, Joana de Ângeles diz assim para ele: preciso que você entre naquela capela, entre em prece, porque tem um espírito de grande hierarquia que quer falar com você, quer se comunicar com você. Só que tem uma coisa, eu vou ter que ficar de anteparo, porque você não suportaria a energia dele. Entendeu? Olha, ele estava caminhando em Paris, entrou numa capela. Você queira ou não queira, uma capela, uma igreja, é um ambiente realmente como é que eu diria? Sério, né? É um ambiente em que as pessoas ficam realmente em recolhimento, né? Eu acho que qualquer religião que seja, quando se fala num templo, as pessoas vão lá movidas por sentimentos mais nobres. Então é óbvio que é um ambiente em que a energia presente é altamente positiva. E ela diz a ele: entre naquela capela, entre em prece, se prepare, que ele vai se comunicar. Só que eu vou fazer a ponte. Então a entidade passa a informação, chega em Joana, e de Joana passa para ele. Porque a hora que chega em Joana, o que ela faz? Ela rebaixa a vibração. Porque ela vai adequar a vibração à capacidade de suporte no caso de Valdo. Fantástico, né? Isso é quem se dispõe a conhecer essa ciência, né? É magnífica. Seguimos? 69. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não está isenta de inconvenientes para qualquer um a quem falta a experiência necessária. Que se experimente por si mesmo, ou que seja simples observador, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas de espíritos que podem se manifestar, de conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições nas quais eles podem se produzir, os obstáculos que podem a eles se opor, a fim
de não pedir o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e todos os escolhos da mediunidade, a influência do meio, as disposições morais, etc. Quem quiser ter o conhecimento, ter o domínio dessa ciência, vá ao Livro dos Médiuns, na segunda parte. Porque o que nós mais temos no planeta hoje, criaturas exercendo a sua mediunidade de uma forma totalmente tosca, sem nenhum conhecimento da realidade desta ciência. Então as criaturas fazem as mais diversas coisas, prometem milhares de coisas, dizem que se comunicam com seres daqui, dali, dacolá, e estão expostas muitas vezes a grandes riscos, né? Ainda bem que a misericórdia divina os protege, mas infelizmente, no final das contas, são oportunidades que os médiuns perdem de bom uso da sua mediunidade e, por conseguinte, como ele leu instantes atrás ali, saírem daqui tendo quitado grande parte do seu débito. Porque o instrumento, mediunidade, vem para isso, né? E as criaturas terminam avolumando a dívida, infelizmente. Tudo bem até aqui? Seguimos? Nenhuma dúvida? Vamos para escolhos dos médiuns. Dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Essa realmente atrapalha, hein? É coisa que impede, que prejudica. Quer dizer, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se a eles sob nomes apócrifos e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. É, ao mesmo tempo, um escolho para o observador novato e inexperiente, que, não conhecendo os caracteres do fenômeno, pode ser enganado pelas aparências, como aquele que, não sabendo medicina, pode se iludir sobre a causa e a natureza de um mal. Se o estudo prévio, nesse caso, é útil para o observador, ele é indispensável para o médium, no sentido que lhe fornece os meios de prevenir um inconveniente que poderia lhe ter consequências deploráveis. Por isso, não nos parece demasiado recomendar o estudo antes de se entregar à prática. O Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Então, antes de exercer qualquer faculdade mediúnica, em qualquer atividade que seja, vá primeiro tomar conhecimento sobre o fenômeno, né? Vá buscar ter domínio sobre o fenômeno. Infelizmente, está aí o Livro dos Médiuns, esse aqui é o que é o Espiritismo. Mas o Livro dos Médiuns está aí há mais de 150 anos, né? Para poder auxiliar a humanidade nesse sentido. Mas, vamos ao 71, até aqui tudo bem? Mas só queria ler só aqui esse finalzinho, olha. Por isso, não nos parece demasiado recomendar o estudo antes de se entregar à prática. A obsessão apresenta 3 graus principais
bem caracterizados: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, o médium tem perfeita consciência de que não obtém nada de bom e não se ilude sobre a natureza do espírito que se obstina em se manifestar por ele e do qual tem o desejo de se desembaraçar. Esse caso não oferece nenhuma gravidade. Não é senão um simples desgosto. E o médium a ele cede por deixar momentaneamente de escrever. O espírito, cansando-se de não ser escutado, acaba por se retirar. Então, a obsessão simples é simples se desfazer dela, né? Por exemplo, na segunda-feira à noite, você ficou o dia todo se preparando, cuidando dos seus afazeres, deixando as coisas tudo encaixadinha para poder estar aqui às 8 horas da noite, certo? Aí começam a surgir alguns escolhos, né? Alguns impedimentos, alguns obstáculos. Aí você, com o conhecimento que já tem, entrega para Deus, se mantém calmo, manso, sereno, tranquilo, faz a sua prece e vai como se nada tivesse acontecido. Aqueles que estão querendo tirar você desse objetivo, não estamos conseguindo nada. Eles vão embora. Simples assim. Gente, é simples assim. Não é mesmo? É simples assim. É mais ou menos, não é mais ou menos, é como acontece do lado de cá. Por exemplo, penso eu que se você não é espírita de nascença, penso eu que antes de você ser espírita, você tinha alguns hábitos socialmente aceitos, que depois que você se tornou espírita, esses hábitos você foi meio que se distanciando deles. Eles já não têm mais o grau de importância que tinha para você naquela época. E o seu círculo social achava você o máximo, porque você fazia parte daquele grupo, né? Você fazia parte daquelas práticas, né? Socialmente aceitas. E de repente você começa a se ausentar. Eles continuam insistindo para você voltar ou não continuam? Aí você não volta. Aí eles começam a te desdenhar. Não é assim? É igualzinho do lado de lá. Entendeu? Aí mesmo te desdenhando, o conhecimento dessa ciência te conscientizou que você tem que fazer conforme Jesus recomenda. Jesus recomenda o que mesmo? Amar os inimigos e orar pelos que te perseguem. Aí mesmo eles te desdenhando, mesmo eles te excluindo, você os trata com a maior... Deu a entender? Aí vai chegar uma hora que eles vão desistir. Aí eles desistem de você. Graças a Deus que eles desistem de você, né? Graças a Deus. Agora, eles também se apercebem que você não tem nada contra eles. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você até hoje os ama mais do que os amava naquela época. Quer o bem deles mais do que queria naquela época. Entretanto, você fez uma escolha. Assim é com o pessoal do lado de lá também, entendeu? Chega uma hora eles desistem. Então, isso no caso da obsessão simples, tá? A fascinação obsessiva é muito mais grave. No sentido de que o médium se ilude completamente. O espírito que o domina ganha sua confiança ao ponto de paralisar seu próprio julgamento na análise das comunicações e lhe faz achar sublimes as coisas mais absurdas. Eu imagino que no seu círculo social
Você deve conhecer pessoas que fazem coisas que aos seus olhos e aos olhos dos outros que estão à volta, aquilo não tem sentido, aquilo é uma coisa absurda, é uma coisa que a criatura está prejudicando a si própria. Mas quem consegue fazer ele enxergar? Porque a criatura está sob o fascínio de um obsessor. O caráter distintivo desse gênero de obsessão é de provocar nos médiuns uma excessiva suscetibilidade, de levá-lo a não achar bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve, a repelir e mesmo tomar pelo lado mau todo o conselho e toda a observação crítica, a romper com seus amigos antes de convir que está enganado, a ter inveja de outros médiuns, cujas comunicações são julgadas melhores que as suas, a querer se impor nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode dominar. Chega, enfim, a sofrer uma tal dominação que o espírito pode compeli-lo aos meios mais ridículos e os mais comprometedores. A gente, infelizmente, vê isso acontecendo assim com uma certa frequência. E como ajudar esses irmãos e irmãs nossas que muitas vezes estão nessa situação, né? Porque é a escolha da criatura. É a escolha da criatura, né? Então, é aquilo que Jesus nos diz, né? A cada um segundo as suas obras, né? Então, se eu estou fazendo por onde merecer esse tipo de companhia, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, permanentemente, ele bate na tecla humildade, humildade, humildade. De certa maneira, talvez devêssemos nós, que pretendemos ser médiuns, fazer um curso de aprofundamento do Evangelho segundo o Espiritismo para, antes de tudo, desenvolver humildade, tolerância, porque não fazendo isso, a gente corre o risco de repente, um desses espíritos inflar o nosso ego e a gente, quando menos esperar, está preso na mão deles. Humildade, humildade, humildade. Vamos correr atrás da humildade. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é de se imporem. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons não se impõem jamais. Eles dão conselhos. E, se não são escutados, se retiram. Não está fácil de evitar os maus, né? Porque os bons, eles vão falar com a gente apenas e tão somente uma vez. Não vão falar duas. Eles falam uma. Se a gente abraçar a causa e seguir com eles, maravilha. Se a gente disser que não, não tem problema nenhum. Eles sabem onde tem outro médium com quem eles podem contar. Eles vão encontrar outro médium com quem eles poderão contar. E nós ficamos à mercê da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso melindre e assim por diante. Por isso que o empenho nosso em conquistar a humildade. Porque a gente vai saber diferenciar aquele que está querendo se impor daquele que apenas e tão somente está nos mostrando o caminho. Tudo bem? Vamos lá. Disso resulta que a impressão dos maus espíritos é quase sempre penosa. Está ouvindo? Viu? Fatigante. Lembra que você falou lá atrás? E produz uma espécie de mal-estar. Frequentemente, ela provoca uma agitação febril.
movimentos bruscos e irregulares. A impressão dos bons espíritos, Marta, a impressão dos bons espíritos, ao contrário, é calma, doce e proporciona um verdadeiro bem-estar. Não é difícil, né, distingui-los, né? Tenhamos atenção a isso, então, não é mesmo? Aí a gente evita, em grande proporção, o risco de, em algum momento, sermos fascinados. Sigo? Sigo? 7.3. A subjugação obsessiva, designada outrora sob o nome de possessão, é um constrangimento físico sempre exercido por espíritos da pior espécie e que pode ir até a neutralização do livre-arbítrio. Ela se limita frequentemente a simples impressões desagradáveis, mas provoca, algumas vezes, movimentos desordenados, atos insensatos, crises, palavras incoerentes ou injuriosas, as quais aquele que dela é objeto compreende, por vezes, todo o ridículo, mas da qual não pode se defender. Esse estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual se confunde erradamente, porque não há nenhuma lesão orgânica. A causa sendo diferente, os meios curativos devem ser outros. Aplicando-lhe o procedimento ordinário das duchas e dos tratamentos corporais, chega-se muitas vezes a determinar uma verdadeira loucura, aí onde não havia senão uma causa moral. Então, mais de 90% das criaturas que eram confinadas nos manicômios não passavam de médiuns mal compreendidos. E as criaturas, realmente, se não estiverem atentas, não estiverem vigilantes, humildade, 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 vão, sem perceber, sendo dominados por esses seres, até que chega um momento que a criatura não tem retorno. Por isso que às vezes você vê a criatura, ai, me desculpa que eu te falei aquilo, eu fiz aquilo, mas eu não queria ter feito, me perdoa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que chega um momento em que a criatura faz o inadequado, comete o inadequado e não se apercebe que está fazendo e já não tem mais esse discernimento de entender que errou e que deve se desculpar, que errou, que deve mudar. Vai permanecer, né? Mas uma maneira da gente perceber que algo está sendo encaminhado nessa direção é quando essa coisa de me desculpa aqui, me desculpa ali, me desculpa, isso começa a acontecer com muita frequência. Geralmente é um processo de subjugação obsessiva que está em desenvolvimento. Tudo bem? Aí a semana que vem a gente vai saber se a gente vai ficar permanente nesse 9,20 ou se a gente vai para o 9,25 e para o 9,30, tá bom? Por isso que eu não quero entrar no item 7.4, porque já são 21h19, aí a gente vai exceder o tempo combinado hoje. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Então vamos parar aqui. Aí a semana que vem nós retornamos no... Não, nós lemos o 7.3. Nós vamos voltar no 7.4. Isso, querida. Paramos no 7.3. Aí retomaremos no 7.4. E segunda-feira normal, né? Estaremos aqui. Pelo que eu me lembro, esse semestre não tem feriado, né? Então a gente vai direto, porque não tem feriado esse semestre.
A não ser que surja alguma ocorrência. Mas, em princípio, deixa eu só fazer minha marcação aqui. Não entendi. Ah, entendi. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para os recados, depois nós vamos para as vibrações e a nossa prece de encerramento. Vamos então lembrar o grupo e aqueles que nos assistem e aqueles que nos assistirão sobre a programação da semana, né? A programação da semana nós temos Momentos de Luz amanhã, que é presencial e online e será conduzido por trabalhadores da Irmã Maria, aqui, trabalhadores da casa. O tema: o que a Casa Espírita nos oferece? Na quarta, também 20 horas, presencial e online, com Priscila Warner. Ela vai trabalhar o tema A Arte da Vida. Na quinta-feira, às 20 horas, porém somente online, será conduzido por Ulisses Batista, com o tema A Fórmula da Felicidade. Maravilhoso, A Fórmula da Felicidade. Sábado, 20 horas, também somente online, será conduzido por Avaí Inácio, Guarulhos, São Paulo, com o tema Caridade Material e Caridade Moral. Não percamos também aqui presencial, no sábado de manhã, tem a palestra, com início às 9 horas, apenas presencial, não tem transmissão ao vivo. Quem vai estar aqui vai ser Vitória Munhoz e o tema será livre, tá bom? E segundas-feiras, às 20 horas, aqui estamos nós. E não vamos deixar de curtir a página da Irmã Maria no Facebook, no Instagram, se inscrever no canal oficial do YouTube, acionar o sininho para termos as notificações das lives. Tudo bem? Feito isto, vamos para as nossas vibrações e para a prece de encerramento. E assim, tomados de grande alegria pela bênção da oportunidade do retorno, de mais este aprendizado, nós abrimos nossos corações em vibrações intensas de muito amor e entregando estas vibrações nas mãos de nossa Mãe Santíssima, nós vibramos pela paz universal. Vibramos pelo entendimento entre todas as pessoas. Vibramos em favor de que o Evangelho de Jesus torne-se norma de conduta no coração de todas as pessoas. Vibramos por esta casa, por seus dirigentes, trabalhadores, alunos, assistidos. Vibramos por todos os nomes que encontram-se em suas caixas de vibrações. Vibramos por todos os sofredores, seja na carne ou no espírito, encarnados ou desencarnados. Vibramos pelo nosso lar, por todos os que lá deixamos, por todos os que
nele frequentam, por todos os que lá deixamos. Pedimos licença ao Pai amantíssimo e vibramos por nós mesmos, nos entregando a Ele para que se faça em nós a sua vontade. Abrimos ainda mais o nosso coração e nas mãos de nossa Mãe Santíssima entregamos mais essa intensa vibração de amor, rogando-lhe que a utilize onde e quando achar mais oportuno. Graças a Deus. E assim, agradecemos a assistência recebida por parte da espiritualidade amiga que aqui ainda se faz presente. Agradecemos o imenso amor que nos dedica nossa Mãe Santíssima, o amado Mestre Jesus e o nosso Pai amantíssimo. E encerramos este nosso encontro dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e por todo o sempre. Assim seja, graças a Deus.